Frequency adverbs. Para que são usados os frequency adverbs? Eles são usados para indicar a frequência de algo. Quantas vezes que eu faço tal coisa? Por exemplo, I always play video games at night. Então, temos ali o adverb always. Tenho uma chance muito grande de fazer isso. Praticamente todos os dias, então, always. Seguindo uma escala aqui, decrescente, tá? Vamos olhar primeiro aqui, 100%. Qual seria esse frequency adverb? Always. Então, se eu tenho algo que a proporção aí é 100% de chances de fazer, always. Então, seria sempre. Often or frequently, 90%, vamos colocar assim. Often or frequently, frequentemente. Usually, já entra ali um pouquinho menos. Então, geralmente, tá? Usualmente. Sometimes or occasionally, mais ou menos assim eu faço, mas a frequência não é tão grande, então está caindo mais um pouco aqui. Estamos lá nos 50%. Então, sometimes or occasionally, só voltando um pouquinho, seriam às vezes. Se eu já não faço com muita frequência, né, é algo que é raro de eu fazer, eu posso usar hardly ever, rarely or seldom. Se a chance é 0%, ou seja, isso não tem chance de acontecer, vou usar never. Tem algumas expressões que a gente usa também que indicam frequência. Every, eu vou usar para frequência também, essa expressão. Então, por exemplo, every day, every week, every month, every year. Outra expressão, contando as vezes, once ou one time, twice or two times, three times or thrice. Aqui eu chamo a atenção que eu coloquei como three times. Então, uma vez, duas vezes, tem essas palavrinhas bem específicas. Once e twice. Eu posso dizer one time e two times? Posso. Mas o mais frequente é eu dizer once ou twice. A partir do three, que pode também ser dito thrice, eu vou usar times. Digo o número, times. Então, 3 times, 4 times, 5 times, e assim por diante. Então, digamos aí, dentro de uma expressão, once a day or twice a day, 4 times a week, 3 times a month, once a year, e assim vai, tá? Só mudar ali o número de vezes. Qual que é a forma, como é que eu vou formar uma frase usando frequency adverbs? Primeira coisa, questions. How often? Como é que eu vou perguntar a frequência? Eu vou usar how often. Então, por exemplo, how often do you study at home? I study at home every day. Eu poderia dizer também, usando um frequency adverb e não frequency expression, poderia dizer ali, I always study at home. I often study at home. Tá? Voltamos. I often study at home. Então, vocês veem que aqui eu usei, então, um frequency adverb e no anterior eu usei uma frequency expression. Posso estar querendo dizer a mesma coisa? Posso. Tá? Se eu colocasse ali ao invés de often, always, é exatamente dizer every day. Nas frases, vamos tomar como exemplo aqui
Peter is always at home on Sundays. O que nós temos de verbo? O verbo to be, que ali ele aparece, né, na forma de is, porque o sujeito é Peter, Peter é he, então para he, she, it, is. Então, Peter is always at home on Sundays. Peter never studies on Sundays. Notem que tem uma diferença. Na primeira frase, nós temos o verbo antes do advérbio. E na segunda, Peter never studies on Sundays, nós temos o advérbio antes do verbo. Tá? O que acontece aqui? Frequency adverbs come after the verb to be. Então, se eu tiver o verbo to be na frase, o advérbio de frequência vem depois do verbo to be. Então, is, am, are, advérbio depois. Se a frase tiver outro verbo que não seja o verbo to be, o advérbio vem antes do verbo. É o caso lá do exemplo, Peter never studies on Sundays. Então, tem o verbo, o advérbio, e depois tem o verbo, que não é o verbo to be. Uma exceção importante de se falar. O frequency adverb sometimes e occasionally, eles podem aparecer antes da frase, no começo da frase, ou no final. Esses dois eu posso usar, então, no começo da frase e ao final da frase. Então, aqui, ó, sometimes and occasionally can come at the beginning or at the end of the sentence. Ou seguindo a regra ali, né, ele vem antes do verbo. Por exemplo, they sometimes watch TV they sometimes watch a film on TV. Então, eu tenho o advérbio e depois tenho o verbo, nesse caso, watch. Sometimes Martha goes swimming. Coloquei o advérbio agora lá na frente. Não está seguindo a regra, porque a regra seria o quê? O advérbio antes do verbo. Tá? We finish lunch early sometimes. Agora ele está aparecendo lá no final. Também posso ter essa configuração. Isso só vai acontecer com sometimes e occasionally, que um substitui o outro. Other examples. They are always playing games. Note aqui o que nós temos. Nós temos o verbo to be, depois nós temos o advérbio. Se for considerar o advérbio ali, a posição dele, ele está antes de um outro verbo. Não é verbo to be, o verbo vem após o advérbio. Antes do verbo vem o advérbio. Depois do verbo to be, vem o advérbio. We meet our friends once a week at the park. Olha o caso aqui. Aqui nós não temos mais o advérbio, mas sim uma expressão de frequência. We meet our friends once a week. É o final de uma sentença. O at the park é um complemento. Então, essas expressões de frequência vêm lá no final da sentença. We meet our friends once a week at the park. Sometimes I go to the club. De novo, aquele exemplo, né? Aquele tipo de exemplo que o advérbio veio lá na frente da frase, tá? Veio no início da frase. I go to the club sometimes. Agora coloquei ele ao final. I sometimes go to the club. Agora está na ordem da regra. Sujeito, tem um advérbio, tem um verbo.
Muda alguma coisa no sentido? Não. Vai ser o mesmo sentido das três frases. He is often at work at 6 p.m. Outro exemplo usando o verbo to be. Então, o advérbio apareceu quando? Com relação ao verbo, depois do verbo.